Excelentíssimos senhores desembargadores que compõem a 4ª Câmara Civil, desembargadora Maria Augusta, presidente e também relatora do processo 89.641/96/2020, em que é agravante Wilson Duarte de Carvalho e é agravado o município do Estado do Rio de Janeiro, incluído na pauta virtual da próxima quarta-feira, dia 19 de maio. Peço vênia para apresentar esse vídeo memorial, que tem sido uma regra nesses dias atuais, em que nós estamos em home office, julgamento do Estado presencial. Isso facilita bastante a abordagem e vou ser bastante direto para não tomar o tempo de Vossas Excelências. Há duas grandes discussões aqui a serem feitas. A primeira, qual é a paralisação do processo capaz de ensejar a prescrição intercorrente. Então, a discussão aqui central é prescrição intercorrente em execução fiscal de IPTU, ou seja, processo da 12ª Vara de Fazenda Pública. E a segunda grande questão é se um juiz pode revogar a sentença do juiz anterior apenas por não concordar com ela. Vamos então à matéria de fundo. O processo ficou incontroversamente paralisado entre 26 de janeiro de 2009 e 11 de agosto de 2014. 26 de janeiro de 2009, 11 de agosto de 2014. O que há entre esse lapso temporal? Uma petição da Procuradoria do Município, em 2009, pedindo que o imóvel objeto de execução fiscal fosse levado à penhora. E há, em 2011, uma movimentação do processo, remessa à Procuradoria, sem exata certeza se esse processo foi ou não foi, e então a Procuradoria do Município tem duas teses. A primeira é de que o processo parado com ela não ficou, não se descuidando de afirmar, o que é incontroverso, que o processo ficou parado em algum lugar, ficou parado ou no cartório, ficou parado na PGM, mas não houve impulso nesse tempo. E o segundo argumento da Procuradoria é de que a petição que ela fez em 2009 não foi juntada aos autos. A petição pedindo a penhora não foi juntada aos autos, embora em 2017 e 2018 o imóvel tivesse sido levado à penhora, ou seja, 8 ou 9 anos depois daquela que teria sido a petição do município. A tese dele é de que, como ele peticionou e ninguém fez nada, esse tempo todo não poderia ser considerado para fins de fraude, ocorrência da prescrição intercorrente. Com todo respeito, nenhuma dessas duas teses não faz o menor sentido. Processo parado é processo parado. Há milhares de processos parados por falta de iniciativa do credor, especialmente quando o credor é um ente público. Então, tanto faz se o processo ficou parado no cartório, ficou parado na PGM, ficou parado em remessa para a PGM, ficou parado em devolução da PGM, mas processo sem movimentação relevante, sem decisão, é processo que dá ensejo à prescrição intercorrente. Este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que não é ética, não é idônea o suficiente a tese do município de que peticionou em 2009, esperou 6 anos, repito, esperou 6 anos para ver que aquela petição não foi juntada aos autos e dizer que então essa inércia seria uma inércia do Poder Judiciário e não dele. Com todo respeito, senhores, esse não é um credor que possa ser protegido. Vale lembrar que nessa época, para completar a improcedência da argumentação, vigorava um convênio através do qual era a própria prefeitura processante dos seus feitos. Um convênio, devo reconhecer, de grande discussão sobre a sua validade, mas um convênio que existiu durante um tempo, um malsinado tempo, um indigitado tempo, mas que existiu, não podemos negar que existiu. Então a prefeitura processava os feitos que lhe interessavam, perdia petições, essa perda das petições era reconhecida por ela, e ela quer que esse ato falho seja imputado ao contribuinte, que ficou 10, 15, 20 anos com uma execução que não andava e que agora andou, mas irremediavelmente prescrita. Esse é o aspecto central. Houve prescrição. Processo parado é processo parado. Não há metáfora que possa afastar essa conclusão. Mas o que aconteceu no processo, que aí entra também um outro aspecto processual. O juiz, devo dizer, esse processo sumiu na PGM. Ele foi restaurado anos depois por iniciativa do próprio contribuinte, porque a PGM não fez nenhuma restauração. Então, quando o contribuinte fez a restauração e apresentou a exceção de pré-executividade, alegando a prescrição, o juiz, então, deu uma decisão reconhecendo a prescrição e extinguindo o processo. Algum tempo depois, semanas, cerca de 50, 60 dias, um novo juiz, na mesma vara, mas um novo juiz,
sem que nesse espaço de tempo houvesse sido juntado nenhum outro processo, nenhum outro documento na restauração, disse: olha, discordo da restauração, a restauração não estava acabada, então eu declaro restaurados os autos e revogo a sentença. E deu uma outra sentença desacolhendo a exceção de prescritividade. Olha, processualmente isso não é possível. Um juiz de ofício, um juiz no mesmo grau hierárquico de competência recursal, não pode revogar uma decisão de ofício, uma sentença de ofício, uma sentença que acolheu a exceção de prescritividade. Me parece teratológica a decisão. Ainda que ele discordasse da decisão, ainda que ele discordasse dos fundamentos da sentença, não lhe cabe, a não ser nas hipóteses de ser proferida por um juiz incompetente, dentre outras hipóteses de ofício, ele não pode anular uma sentença, definitivamente. Um juiz não pode anular uma sentença. Então são esses dois aspectos que eu peço a atenção costumeira de Vossa Excelência. Da Quarta Câmara Civil é uma Câmara que lê com bastante detalhe os processos, e então eu resumo dizendo o seguinte: houve prescrição, o processo ficou parado mais de 6 anos, isso é suficiente para ocasionar a prescrição intercorrente. 2. Processo parado é processo parado, tanto faz o local onde ele parado esteve, porque o que se pune com a prescrição intercorrente é a inércia do credor em buscar a satisfação do seu direito. 3. Não é sério o credor que espera 6 anos para dizer que a sua petição não foi juntada aos autos. Além do que essa petição é relevante, porque ele diz que pediu a penhora, mas essa penhora acabou acontecendo ex officio, sem a manifestação. Então, quem espera 6 anos com o processo parado para dizer que a sua petição não foi juntada, não merece, por isso, ter a prescrição intercorrente afastada. E por último, Excelência, um juiz não pode, por discordar da decisão do outro juiz, no mesmo cartório, revogar aquela decisão e proferir outra. É lamentável que isso aconteça, mas é lamentável dizer que isso acontece, essa inércia do Poder Executivo acontece muitas vezes. E o Poder Judiciário não é babá do ente municipal. O Poder Judiciário, por mais que a Procuradoria do município tenha benefícios processuais em estar localizada dentro da vara processante dos seus feitos, o Tribunal de Justiça não é tutor da inércia da Procuradoria do município. Esse processo é um reflexo exato disso. Um processo em que, de 2009 a 2018, praticamente nada se fez no processo, e de 2009 a 2014, nada se fez no processo. A prescrição aconteceu, e com todo respeito ao município, não é por conta do valor. O valor da execução não é causa suficiente para interromper a prescrição ou afastar a sua incidência. Não se pode separar os credores pelo tamanho do seu débito. Se a dívida é alta, se a dívida é média, se a dívida é pequena, isso é irrelevante. Vossas Excelências tratam, sempre trataram, e temos enorme confiança que sempre continuarão tratando os contribuintes da mesma forma. Processo parado é processo cuja ação está prescrita. É essa manutenção das decisões do Tribunal de Justiça acerca do que acontece nos executivos fiscais por conta da inércia do município é que se espera seja mantida com o provimento do agravo para restabelecer a primeira sentença que acolheu a exceção de presecutividade, porque outra não poderia ter sido proferida, ainda que se discordasse dos fundamentos da primeira sentença, e que, no mérito, se ultrapassada essa parte, no mérito se confirme a decisão que reconheceu uma escancarada prescrição intercorrente. Nesse sentido, senhores julgadores, é que se pede o provimento do agravo, que será julgado na sessão virtual do próximo dia 19 de maio.